Fala, meu povo! Quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou nutricionista. Eu estou devendo esse vídeo, eu sei. Bom, é o seguinte, estou gravidíssima de 8 meses e eu fiquei de deixar o meu relato aqui, porque eu acredito que o meu relato de como eu descobri a gravidez possa também ajudar as mulheres que têm o sonho de ser mãe, assim como eu sempre tive. Bom, o sonho sempre foi ser mãe, sempre. E foi com o tempo que eu fui amadurecendo essa ideia, a ideia de que eu não queria... Só um minutinho. Eu sou mãe de pet também. Foi depois de terminar um casamento, onde eu morei junto durante 4 anos. Tive certeza do que eu queria realmente, né? Do meu futuro. Eu terminei esse casamento, né? Onde eu morava junto, por divergência em relação ao planejamento de filhos. E, enfim, eu entrei numa fase da vida aonde eu sabia que eu estava me preparando para viver o que eu tô vivendo hoje. Mesmo tendo outros encontros, e eu tinha tanta convicção de que eu queria ter uma família, de que eu queria ser mãe, que isso virou um filtro para mim dentro dos encontros, né? Ao contrário do que muitas pessoas falam, você estar convicta do que você quer não é um espanta-homem. Muito pelo contrário. É um filtra-homem, porque eu filtrei bastante gente, viu? Bastante. No primeiro encontro, eu sempre falava que eu queria ter família, né? Que eu não namoraria à toa. Que se eu decidisse namorar, eu queria ser mãe. Eu mandava lá que eu queria ter 3 filhos. Bom, agora gestando o Gabriel... Calma, mas eu ainda quero ter mais filhos. Mas eu sempre falava isso no primeiro encontro. Quero ser mãe de 3 filhos, ter 3 cachorros e, enfim, era isso. Quem não quisesse que... Foi no final de 2020, que inclusive esse ano foi um caos na minha vida, em termos de relacionamento, né? Isso é história para outro vídeo. Eu fiz 2020... tendo certeza de que eu congelaria meus óvulos. Então eu procurei uma clínica onde eu fiz um orçamento, né? Eu vou até colocar aqui o e-mail que eu fiz no final de 2020, para poder me preparar, me planejar financeiramente, para eu poder congelar os meus óvulos. Afinal, naquela época eu não tinha um relacionamento estável e eu me sentia muito distante disso. Bom, foi conversando bastante com a minha terapeuta que eu comecei a entender que essa convicção da questão da família, ela poderia também ser desconstruída. E por isso eu optaria por congelar os meus óvulos. E se realmente eu não encontrasse uma pessoa legal, uma pessoa com os meus objetivos, que estivesse alinhada, né, com os meus princípios, eu seria mãe solo. Cogitei também a questão da adoção, e também faria parte, né? Eu tinha convicção que eu queria ser mãe. Porém, tinha uma questão a respeito da minha fertilidade. Acho que é o motivo maior de eu estar fazendo esse vídeo aqui, expondo um pouquinho sobre a minha história. Tinha muito medo de olhar sobre a minha fertilidade. Já fazia 5 anos, eu posso errar nas datas, tá? No tempo também, porque desconto para a mamãe aqui que não tá com a memória muito boa. Que eu não tomava remédio, eu só fazia tabelinha. Todo esse tempo sem tomar anticoncepcional e não prevenindo, passando alguns riscos aí, inclusive, eu tinha certeza que eu tinha algum problema de fertilidade. Eu tinha muito medo de olhar a respeito disso. Depois que eu fui perceber que isso era meio inconsciente, não era muito proposital, sabe? Era um medo que eu descobri depois. E esse medo tomou conta de mim. Eu tinha muitas amigas que estavam passando problemas seríssimos de fertilidade e eu tomei, eu acho, os problemas pra mim também. E eu ficava com medo de procurar pra poder fazer um exame, pra poder, né, entender o que estava acontecendo, até mesmo pra poder tratar, né, gente? Porque o negócio é esse, é você encarar de frente pra poder tratar o quanto antes, se houver algum problema. Realmente, né? Foi aí que eu tomei a decisão de fazer os orçamentos para congelamento de óvulos. Também estava bem inclinada na questão de procurar doadores de espermatozoides em bancos, né? Para poder ser mãe solo. E isso tinha me colocado já um prazo na cabeça. E no final de 2022. Mas antes de tudo isso, eu tinha que ver sobre a minha fertilidade. Eis que entra as questões que a gente
não controla, né? E Deus me mandou o El de presente. Um presente, literalmente. Foi no início de 2021, a gente se conheceu e começou a namorar. E eu fiquei apaixonada. Foi aí que eu conheci o El e mandei o filtro, né? Lógico. E aí, El, então, quero ser mãe, quero ter 3 filhos e 2 cachorros. E aí, topa? E foi aí que, graças a Deus, ele ficou nesse filtro. Nossa relação, ela sempre foi uma relação muito transparente. E eu sempre falei muito pra ele sobre os meus desejos de família, a relação da maternidade. A relação da maternidade e, inclusive, nós construímos todo esse pensamento juntos, né? Ao longo desse tempo de relacionamento, que pra muitas pessoas pode ser pouco, mas pela intensidade é muito. Bom, como eu disse, nós fomos construindo isso ao longo do nosso relacionamento. Eu já tinha convicção sobre o que eu queria, né, pro meu futuro. E o El ainda, ele não tinha construído pensamento sobre a paternidade. E me pediu paciência, né, pra gente poder ir construindo isso juntos. E nós fomos evoluindo no nosso relacionamento. O que acontece, minha gente, é que eu percebi que eu fui procrastinando em relação ao congelamento de óvulos. Mas eu já tinha 34 anos. Isso me perturbava de uma maneira que nem eu percebia. Eu só fui perceber isso em terapia mesmo. A mulher, ela infelizmente, ela tem esse estigma mesmo, né? De que o nosso tempo, ele está cravado. Que o nosso tempo, ele precisa ser resolvido se você tem um sonho a respeito da sua fertilidade. Na verdade, eu falei estigma, mas na verdade é um fato, né? Nós mulheres temos esse tempo, precisamos realmente nos planejar para realmente fazer o sonho acontecer, se isso for um sonho real do seu coração. Eu sempre dividi muito esses medos, esses sonhos, os receios, tudo com o El. E ele sempre me apoiou muito, né? A gente realmente estava e está construindo, né, tudo isso que vem acontecendo. E no ano de 2021 foi um ano que eu comecei a ler muito sobre maternidade, sobre educação positiva. Comecei a ver muitos relatos de parto. E fui trabalhando isso na terapia, trabalhando o medo que eu tinha de ver sobre a minha fertilidade. Foi em setembro de 2021 que eu tive um start e resolvi encarar de frente esse medo. Foi aí que eu dividi com o El e ele me apoiou 100%. Na época eu não tinha plano de saúde e acabei fechando um plano de saúde. Aí entram, né, as providências divinas, né? Na época eu pensei assim, eu vou pensar aí, né, na maternidade, engravidar, mais pro final do ano que vem, seria esse ano, ou do outro ano, caso eu fosse congelar os óvulos realmente, ou fazer um tratamento, porque na minha cabeça, gente, lembre, eu tinha certeza que eu tinha um problema. E aí eu falei, não, acho que eu não vou fechar um plano de saúde com obstetrícia não e tal, beleza. E aí o corretor do seguro me ligou e falou assim, Mi, acabei de ver aqui um plano, quase o mesmo valor que você vai pagar, sem a cobertura de parto, né, e tudo mais, caso você engravide. Aí eu pensei, sem carência. E aí, quer fechar? Eu falei, mesmo, acho que a diferença era tipo R$30. Falei, não, então vamos fechar esse aí. E aí não tem carência. Não tem carência. Beleza. Eu fechei o plano de saúde porque eu sabia que eu ia precisar fazer algum tratamento. Então eu não tinha plano. E aí eu fechei o plano para poder começar a fazer os exames, tudo certinho, né? Ok, guarde essa informação. Foi aí que eu fui ao médico e cheguei lá e falei, doutor, eu tenho algum problema, quero pesquisar e quero fazer todos os exames possíveis. Existe um exame que chama antimuleriano. Para nós, mulheres que já têm mais de 30 anos, a gente quer saber sobre a nossa reserva ovariana. Reserva ovariana é muito importante. O plano não cobre, infelizmente. É um exame caro, porém vale a pena para quem tem o desejo de ser mãe. Então, se você está vendo este vídeo, procure saber sobre esse exame, tá? Os laboratórios, a maioria deles, oferecem desconto. Então, faça para poder saber como está a sua reserva ovariana. Eu sabia que se a minha reserva estivesse muito baixa, eu faria o congelamento de óvulos o quanto antes, seria o mais urgente. Então eu tava muito tensa pra esse exame, muito. Mal sabia eu que os outros exames que me deixariam mais tensa, né? Fiz o exame e a minha reserva tava ótima. O primeiro exame que eu fiz, mandei pro meu irmão, mandei pra minha amiga. Olha,
não é minha reserva ovariana, ou seja, tem óvulos aqui. Bom, aí eu fiquei encucada, né? Eu falei assim, ué, eu jurava que eu não ovulava. A questão do meu problema seria a ovulação. E minha reserva ovariana estava ok. Poderia ser pela questão de não ovular, né? Ou ovular só de um lado. Enfim, eu ainda ia pesquisar a respeito disso. Mas começou a entrar o mês de setembro e eu comecei a fazer os exames. Fiz todos os exames de sangue, meus exames de sangue são ótimos, né? Graças a Deus. E na minha resistência à insulina, ela estava um pouquinho alterada. Coisa que nós, profissionais da saúde, a gente consegue perceber essas pequenas alterações. Porque não é só a referência ali do laboratório. A gente consegue ver quando, por exemplo, a gente tem um paciente que tem uma leve resistência à insulina, mesmo estando ali nos parâmetros do laboratório. E eu percebi isso. O próximo exame que eu fui fazer foi o raio-x das trompas, para saber se tinha alguma coisa interrompida nas minhas trompas que poderiam obstruir a descida do óvulo. Gente, é sério. Foi o pior exame que eu já fiz na minha vida. Foi o pior exame que eu já fiz na minha vida. Eu até postei no Insta, falando de... Valeu, Fogos. Eu até postei no Insta falando quanto foi horrível, ninguém tinha me preparado pra isso. Foi péssimo. Nossa, foi muito ruim. Ele chama esterossalpingografia. Péssimo. Se preparem para esse exame. Saí do exame, a médica já olhou as minhas imagens e já falou, tá tudo bem. Suas trompas não tem nada interrompido. Estão lindas. Detalhe, antes desse exame, que é um exame muito invasivo, você tem que fazer um beta-HCG. Você não pode estar grávida de jeito nenhum, porque eles aplicam um contraste dentro do seu útero, né? Então, se você estiver grávida, pode ser abortivo, né? Pode ser não, com certeza, né? Então, você tem que fazer um beta-HCG, e eu fiz um beta-HCG e não estava grávida, no início de setembro. Bom, depois desse exame, eu fiquei até um pouco mais aliviada, mas ainda tinha a ressonância da pelve, né? Eu tinha marcado a ressonância que demorava para poder marcar, foi mais pro final de setembro. Daí, fui ver minha vida normal e tal. Eu a gente, né, construindo as coisas juntos, conversando, ele me apoiando, né? A gente teve relações sexuais, obviamente, nesse mês. E, ok, fiz a ressonância. Peguei o resultado da ressonância e a ressonância tinha dado endometriose e SOP. Para quem não sabe o que é SOP, é síndrome do ovário policístico, o que justifica a leve resistência à insulina. Geralmente, as pessoas que têm endometriose e SOP não têm só uma leve resistência à insulina. Ela tem uma grande resistência à insulina, acompanhada de muitos outros sintomas, como espinhas excessivas, muita cólica ao menstruar. E eu não sentia isso. Mas por quê? Porque a pessoa que vos fala é Nutri. E já faz muito tempo que eu faço low carb. E a low carb é um tratamento para SOP e endometriose. Portanto, eu sentia esses sintomas, mas era uma cólica no mês a cada 6 meses, a cada 4 meses. Então era muito mascarado por causa da minha boa alimentação. Eu tinha espinhas? Tinha, mas era muito tranquilo. Eu ia na dermato, falava que era espinha da mulher madura. Enfim, os meus sintomas eram muito mascarados mesmo, pela questão do meu estilo de vida. E por isso, eu nem imaginava que eu não engravidava naturalmente, porque eu tinha esses dois impeditivos. Veja bem, SOP e endometriose não é diagnóstico de infertilidade, tá? É apenas uma dificuldade para engravidar naturalmente, certo? Mas eu fiquei arrasada, muito triste, muito mal. Eu fiquei arrasada. Aí liguei pro El, na verdade ele foi me buscar depois da ressonância. Aí eu perguntava, falava assim, meu Deus, por que as coisas tem que ser tão difíceis pra mim, tudo tem que ser sofrido, por mais que não seja um diagnóstico de infertilidade, eu tinha isso no meu coração, sabe, de, poxa, tudo tem que ser tão difícil, meu desejo é tão honesto, é tão puro, né? Eu vou chorar. Eu fiquei me perguntando muito, assim, eu fiquei bem triste, bem arrasada, bem revoltada, não revoltada, mas sem entender, perguntando muito pra Deus por que eu tava passando por aquilo. Foi aí que, mesmo com a tristeza e tudo mais, eu continuei. Foi mais pro finalzinho do mês, depois dessa bateria de exames o mês todo. Foi um domingo.
O El tava trabalhando, ele tinha um casamento, um show. E eu fui, no meu coração, eu falei, nossa, tem um tempão que eu não vou à missa. Eu acho que eu vou à missa hoje. Foi um domingo, à noite. E aí fui na igreja onde eu gosto de ir, que é ali no Vila da Serra. E saí lá de Contagem, fui no Vila da Serra pra ir à missa. Fui sozinha e tal. Sentei lá, tava com o coração muito pesado, muito triste, muito triste. E aí quando eu cheguei, lembrando que eu não sou católica praticante. Hoje em dia eu estudo mais o espiritismo do que pratico o catolicismo. Mas eu já fui católica, eu sou batizada, né, sou crismada. E cheguei lá, com o coração pesado, triste. Estava aberta ali pra poder ouvir uma palavra, tentar tirar o peso do coração. E aí que eu chego. E qual era o tema da missa? Era missa da família. Aí eu, ok, tudo bem. E na homilia, o padre convidado que estava no dia começou a contar a história dos pais de Maria. Os pais de Maria, não sei se vocês conhecem essa história, vou até colocar também aqui uma imagem. Foi inclusive o print que eu mandei pro El e pro meu irmão, depois que eu saí da missa. Os pais de Maria foram considerados inférteis antes de conceber Maria. Eram os pais de idade avançada e eram considerados inférteis na época. Mesmo assim, conceberam Maria. Essa é a história. Pensa nessa pessoa sentada na missa, ouvindo isso. Daí eu olhei, né, pra baixo e falei, ok, meu Deus, eu recebo essa mensagem pra mim. Eu entendi. Eu até arrepio quando eu falo sobre isso. Eu saí de lá com o coração muito leve. Eu tinha certeza que aquela mensagem era Deus falando assim, minha filha, eu não esqueci de você. Eu não esqueci. O seu desejo, o seu sonho de ter uma família, de ser mãe, é honesto. E eu não esqueci de você. E eu tinha certeza que aquela mensagem era minha, era pra mim. Aí eu saí de lá e ainda falei assim, nossa, eu sei, a minha hora vai chegar, eu vou tratar a endometriose, eu vou cuidar mais do que eu já cuido da minha saúde. Quando eu engravidar, se eu tiver uma menina, ela vai chamar Maria. Aí eu saí da igreja, mandei uma mensagem já, assim, imediata pro El, contando pra ele o que aconteceu. Eu mandei um áudio falando, inclusive falando que se a gente tivesse uma menina, ia chamar Maria, que ele não concordou. Cheguei em casa e mandei também pro meu irmão. Meu irmão tá morando fora, tá na Áustria, não viu minha mensagem na hora, ele só viu de madrugada, onde eu já tava dormindo. Eu não tinha percebido que a minha menstruação tava atrasada. Na verdade, foi um mês tão conturbado, de tanto estresse, emoção, altos e baixos, enfrentando um medo que me incomodava tanto, que eu falei, não. Na verdade, quando eu percebi que estava atrasada, a minha menstruação não atrasa mais do que 2, 3 dias. Não atrasa. Eu pensei, não, esse mês eu fiz, né, teve aquele exame muito ruim, né, enfim. Deve ter atrasado por essas questões emocionais, por causa dos exames e tudo mais. Então, não estava preocupada com isso, nem um pouco. Até mesmo por causa do diagnóstico, né, então eu não estava preocupada real com isso. Voltando. Cheguei em casa, mandei pro meu irmão, mandei também um print da história que eu ouvi lá na missa, né, na homilia. Quando meu irmão viu, ele me mandou um áudio e falou, nossa, Mi, que demais, eu sonhei com você e com a mamãe, e a mamãe tava aí na sua casa, e a gente tava, nós três aí na sua casa, e é engraçado porque eu não sonho com a mamãe e você juntas, né, estávamos nós três. E eu tava xingando ela porque ela tinha passado errado uma camisa minha e você tava contando pra ela que a Milly tinha passado mal, muito mal, na noite anterior. Eu acordei, ouvi o áudio do meu irmão e ouvi. Eu falei assim, nossa, que lindo, irmão, nossa, você sonha com a mamãe, eu não sonho tanto com ela, que lindo e tal. Fui, levantei, fui até a sala, a Milly tinha vomitado a sala da minha casa inteira. Inteira. E aí eu tive certeza que eu tava recebendo sinais. E sabe quando te dá um clique? Eu falei, opa, minha menstruação tá atrasada. E aí eu fui olhar, tinha 4 dias que ela tava atrasada. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga e falei, nega, minha neguinha, minha menstruação tá atrasada 4 dias. Ela, nega do céu, vamos esperar o 5º dia pra fazer o beta. Eu falei, não, eu não vou esperar amanhã pra poder fazer o beta-HCG de jeito nenhum. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer o exame de farmácia agora. Eu comprei um exame de farmácia, aquele de tirinha, sabe?
comprei. Eu já tinha ido ao banheiro, já tinha feito xixi, então assim, já tinha tomado muita água, que eu tomo muita água de manhã. Eram tantos sinais que eu já tava afobada, já... Era um negócio que eu não sei explicar, um sentimento que eu não sei explicar. Fiz o exame, e aí o exame, os primeiros minutos do exame, a tirinha ficou assim. Quando a gente olha uma tirinha assim, a gente entende que não está grávida. Pra quem não sabe, um risquinho é não grávida, 2 risquinhos é grávida. Beleza, no teste dizia atrás, né, tinha que fazer com a primeira urina, nananã, mas que podia esperar até de 8 a 10 minutos pra poder ver se realmente, né, ou foi um exame, né, o que eles chamam de falso positivo, enfim. Esperei, aí mandei pra nega. Tá aqui a conversa. Eu mandei, nega, não tô grávida. Ela é amiga, não sei o quê, não. Eu falei, mas eu vou esperar mais um tempinho, porque na caixinha tá falando que tem que esperar e tal, porque não é a primeira urina do dia e tal. Aí depois eu mandei essa foto aqui. Vejam vocês mesmos. Dava pra ver uma segunda listrinha ali bem discreta, mas dava. E aí eu mandei pra ela. E ela, nega, você tá grávida, você tá grávida. Eu chorei, mas eu chorei. Eu não sei explicar o sentimento de desespero com alívio, com não tô acreditando, com Deus é maravilhoso, com... Não sei explicar. Aí eu fui logo e comprei mais 4 exames de farmácia. Comprei aquele chique que as blogueiras todas fazem aquele Clean Blue, né? Comprei dele também, que falam que ele você pode fazer com qualquer urina do dia. Comprei dele e fiz com ele. Nisso eu já tinha mandado pro meu irmão já tava desesperado lá na Áustria. E aí, fiz o exame. E foi esse vídeo que eu vou colocar aqui. Grávida! Eu tô grávida! E aí eu mandei pra nega e pro meu irmão. Eu não acreditava, mas eu tinha certeza de que eu tinha sido abençoada de alguma forma. Foi exatamente no mês onde eu me propus a enfrentar o meu medo, a enfrentar aquilo que me travava, aquilo que às vezes eu precisava mesmo enfrentar, pra tomar posse do que é meu, que agora tá aqui, na minha barriguinha. O neném me chutando aqui, tirando meu fôlego. Eu fiquei um pouco desesperada porque eu não tinha nem preparado o El, né? Eu nem fiz um vídeo contando pra ele. Eu fiz uma caixinha bonitinha, né, pra contar pra ele, né? Queria, assim, que esse momento tivesse sido importante, porque a vida de uma criança é uma bênção, né? Mas que a gente não planejou esse filho. A gente sabe que ele veio na nossa vida como uma bênção. Ainda mais dessa forma aqui que eu tô contando pra vocês, que foi a forma na qual a gente descobriu, né? Não tem como falar que não tem o dedo de Deus aqui. Vou chorar de novo. Tem coisas na nossa vida que não tem explicação. E essa é mais uma delas na minha vida, né? Tenho outras, inclusive. E eu agradeço muito a Deus por isso, muito. Enfim, contei pro El. Ele ficou baqueado, lógico, né? Ele não tava esperando, ele tava ali me confortando de um problema que eu tava, tipo, muito mal, muito chateada de saber que eu tinha endometriose e SOP. E na minha cabeça eu tinha uma caminhada muito longa pela frente, de tratamento, de talvez uma fertilização in vitro. Na minha cabeça existia uma batalha de verdade. Mas Deus não queria essa batalha pra mim. E ele me mostrou da forma mais bonita, que foi me inspirando a ir até a missa, ouvir do padre que eu não estava sozinha e principalmente mandar a minha mãe em sonho para me trazer a notícia que eu ia ser mãe. Então, assim, eu tinha que fazer esse vídeo para registrar essa bênção, né? Gabriel um dia talvez vá ver, claro que vai ver, e eu quero que ele saiba, né, o quanto ele foi
amado, o quanto ele não foi planejado, mas ele foi amado, esperado por muito tempo. E a história da concepção dele é essa. E a mensagem para vocês, mamães, mulheres que estão me assistindo: enfrentem seus medos, procurem saber, entendam o seu corpo, seu próprio corpo. A gente sabe quando tem algo diferente, nossa intuição é maravilhosa, né? Mas a gente também tem que procurar ir atrás, entender se isso é um desejo do seu coração. Esse desejo, ele não tá aí à toa. Ele não tá aí à toa. Se abra, né, para as possibilidades. A mensagem que eu tirei de tudo isso foi que Deus só me deu essa bênção a partir do momento que eu abri o meu coração, que eu abri a minha cabeça, a minha mente para as possibilidades de congelamento, de uma fertilização, de uma adoção, e que eu abri isso de coração, com toda a sinceridade do mundo, que ele sabia que para eu ser mãe, eu ia ter que abrir mão de muitos pensamentos meus, de coisas que eu já venho, né, que eu já venho construindo ao longo da vida, às vezes de padrões que a gente cria. E a maternidade, ela tem me mostrado, na verdade, a gestação inteira, quem me acompanha no Instagram sabe muito bem disso, ela vem me preparando para abrir mão do controle, para abrir mão de pensamentos muito engessados. E a mensagem para mim tem sido essa, foi essa e tem sido essa porque eu ainda estou vivendo isso, né? Tem sido um desafio muito bonito. Então é isso, mulheres, homens, todos que estiverem me assistindo, abram o coração de vocês, a mente, para outras possibilidades, outro tipo de maternar. Procurem saber sobre a saúde de vocês, pesquisem, estudem, se dediquem se é um sonho, né? E mais do que isso, né? Porque isso é fazer a nossa parte. Mas deixa ele fazer a parte dele. E se ele tá te mandando sinais, recebe esses sinais. A outra mensagem que eu quero deixar é que nem sempre vai acontecer aquilo que você planejou a vida toda. Nós não temos o controle de tudo. E eu aprendi, e tenho aprendido todos os dias sobre isso, porque se existe uma pessoa controladora, essa pessoa sou eu. Mas a gente não pode controlar tudo. Então eu vou encerrar esse vídeo falando a mensagem que eu escrevi pro El, quando eu descobri a gravidez. Acima de tudo, tenham amor, porque só o amor une perfeitamente todas as coisas. É isso. Pode não ser como planejou, pode não ter sido nem um pouco planejado ou completamente frustrado daquilo que você pensava, mas vai ser infinitamente melhor se houver amor. É isso, um beijo pra vocês. Tchau, tchau, filha. Tchau, amor.